Olá, olá! Estamos aqui para o programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira e hoje é o episódio número 15 e o assunto será bem interessante para você que quer deixar de ser funcionário e empreender. Vamos falar sobre esse tema hoje. Tem muitas pessoas querendo deixar aí a CLT, deixar de ser empregado dos outros e ser o seu próprio patrão. Esse é o assunto de hoje. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Ensino pessoas insatisfeitas no trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. E hoje vamos falar sobre esse sonho que muitas pessoas possuem de empreender. E aí? Qual é a sua situação? Se essa for a sua situação, fique e assista até o final desse vídeo. Vamos pensar assim, você está no emprego formal e está pensando em sair para ser o seu próprio patrão? É essa a sua situação? Quer deixar aquela carteira assinada, todo dia tendo que prestar contas, horário de entrada, de saída, quer começar a ser dono da sua própria agenda sem ter que ficar dando satisfação para outras pessoas, mas será que o empreendedor não dá satisfação para outras pessoas? Como tudo na vida, tem ponto positivo e tem ponto que não é bom. Não existe aquela carreira imaginária onde tudo é perfeito. Qualquer carreira que você vá seguir vai ter sim pontos positivos e pontos que não serão bons no dia a dia. Você só precisa escolher qual é aquela carreira que combina com a vida que você quer ter. Para mim, a carreira dos sonhos é aquela que combina com o estilo de vida que eu quero ter, que eu tenha tempo para fazer exercício, que eu não tenha a necessidade de ficar viajando o tempo todo, porque isso para mim, para minha rotina não é bom, porque eu quero levar meus filhos para a escola, quero poder buscar meus filhos na escola e dependendo a carreira que você escolha, você não vai conseguir fazer e ter o equilíbrio pessoal e profissional que você deseja. Tudo depende do que é a carreira perfeita para você. Pense assim, para ser dono do próprio negócio, você precisa levar em conta um monte de variáveis. Nós vamos falar de algumas das variáveis para você pensar nesse cenário e da forma mais tranquila e fácil para você fazer uma transição de carreira. Nenhuma transição de carreira vai ser do dia para a noite. Você não vai chegar hoje e falar, a partir de amanhã estou em uma nova carreira. Mesmo se for para empreender, para você ser dono do teu próprio negócio, você precisa de um planejamento sim, para não correr o risco de se afundar em itens que você não fez a previsão correta no momento. Deixa eu arrumar aqui essa luz. E aí você querer voltar ao seu trabalho anterior, a responder para aquele teu patrão anterior e desistir de ter e trabalhar com a carreira dos seus sonhos. Se é empreender, pense um pouco. Muitas pessoas pegam um hobby para empreender. Pode ser que isso dê certo? Pode ser. O primeiro ponto que você tem que dar uma olhada é ter certeza que não é um hobby que você está transformando em profissão. Pode ser que algum hobby vire a tua profissão e ele te dê o retorno financeiro e a satisfação profissional que você quer? Pode ser, mas tem um monte de testes e perguntas aí que você precisa avaliar, fazer bem antes de iniciar essa transição para não correr o risco de se arrepender depois. Pensa assim, o sonho de empreender, tem muitas pessoas que já nascem com esse sonho de empreender. De fazer o teu próprio horário, de definir como a empresa vai funcionar, para onde vai ser alocados os recursos dentro da sua empresa. Muitas pessoas têm vontade e não se identificam com o emprego atual e querem mudar, fazer uma transição de carreira. E
para uma transição de carreira, para você empreender, você também precisa fazer um passo a passo. Tem alguns itens que você não pode deixar fora. Eu vou falar por alto aqui, meio por cima, porque a gente vai entrar num detalhe um pouquinho antes. Nós vamos entrar mais pra frente no detalhe do antes, mas alguns passos que tem que estar prontos. Você tem que ter feito o planejamento financeiro. Por quê? Porque suas contas vão chegar. Os boletos vão estar lá batendo na sua porta todos os dias. Você precisa fazer um planejamento adequado. Não é só reserva financeira nessa situação. Se você quer empreender, precisa ter um fluxo de caixa, o tempo mínimo aí para o teu dinheiro começar a voltar para você e você fazer retiradas do teu negócio. Porque no início de todo negócio você não vai conseguir ficar fazendo retiradas. Então tem que ter um planejamento financeiro muito minucioso, com muito detalhe, para a sua transição de carreira não ir para o fracasso. Você também precisa avaliar o que você precisa aprender. Imagine assim, um empreendedor, ele precisa dar conta de todas as áreas. No início da empresa, ele precisa dar conta de todas as áreas dentro da empresa. No início não. Depois, por mais que ele contrate pessoas que tenham um conhecimento muito específico que vão auxiliá-lo no dia a dia, ele também precisa ter o mínimo de conhecimento para tomar as decisões adequadas para o negócio dele. Então não tem como fazer uma transição de carreira, ir empreender sem ter esses dois pontos assim muito bem calcados para a sua transição de carreira ser mais tranquila possível, porque empreender é uma luta por dia. Todo empreendedor, conversa com todo empreendedor, ele vai te falar, é uma luta por dia, um leão que a gente precisa matar por dia para conseguir vender, ter um faturamento adequado, pagar todas as despesas e ainda ter o lucro que você deseja. Boa parte das pessoas aí já pensaram no momento na vida empreender, sair da CLT e abrir seu próprio negócio. A primeira coisa que você precisa ter em mente é não atropelar todas as etapas. Você precisa fazer tudo de uma forma planejada e ter muita cautela, porque você está colocando muito mais coisas em risco do que se você fosse trabalhar CLT em outra carreira. Quando você faz uma transição de carreira sendo funcionário de outras pessoas, o teu risco é menor do que quando você começa a empreender, porque o investimento para o teu empreendimento é um risco, você está colocando ele em risco. Todo o montante financeiro que você separou para iniciar o teu negócio, você está colocando em risco. Conheço um empreendedor que ele abriu uma cafeteria e ele, depois de alguns meses tentando com que a cafeteria desse certo, não deu. Aí ele pegou e falou assim, eu investi nessa cafeteria o que daria para eu comprar a minha casa, para eu morar o resto da minha vida à vista. Então pense, faça um planejamento adequado para isso não acontecer com você, você não se arrepender e querer voltar a ser CLT. Para empreender, você precisa ter muita coragem. Se você é uma pessoa que gosta de ter mais segurança e menos risco, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai sair para empreender. Agora, se você gosta do risco, tem coragem, não tem medo de arriscar e ter um retorno muito maior do que você poderia ter sendo empregado dos outros, esse é um ponto aí muito bom de se levar em consideração. As possibilidades de você conseguir empreender e ter um retorno positivo são bem grandes, mas lembre-se, por mais que você tenha gosto ao risco, seja corajoso, esse momento é um momento de cautela. E se hoje, pense assim, hoje você está trabalhando no emprego aí CLT, você não precisa sair hoje e começar a empreender amanhã, você pode se organizar. Dependendo do negócio que você vai empreender, você pode iniciar, colocar funcionários, etc., utilizar os seus tempos de intervalo, à noite, logo de manhã, finais de semana, para trabalhar nesse empreendimento. E
Um ponto importante, se você conseguir testar antes de finalizar a sua transição, não, deixei meu emprego antigo, estou no novo, a melhor coisa é você testar. Por quê? Pode ser que esse teu empreendimento te exija rotinas que você não gostaria de fazer. Vou dar o exemplo de novo desse nosso amigo aí que abriu uma cafeteria. A cafeteria tinha uma rotina. Por exemplo, eles forneciam um pão fresco, quentinho, todos os dias. Para isso, precisa ter algum funcionário ou o próprio empreendedor tá lá no negócio bem cedo para colocar os pães para assar para 6 horas da manhã já começar a vender, que é o horário que as pessoas começam a preparar o café da manhã. É uma rotina que exige, não tem como você querer ofertar pão quentinho todos os dias, que se eu não me engano tinha até essa logo lá, esse slogan lá, é pão quentinho todos os dias, a cada 3 horas ou a cada hora pão quentinho, uma coisa assim, ou sempre pão quentinho. Eu lembro de ir lá nessa cafeteria e ver essa frase. Isso exige alguma coisa de você, ou que você tenha a organização, digamos que você tem um funcionário para entrar tão cedo e fazer isso, e o dia que o funcionário estiver doente, o dia que acontecer algum problema com o transporte, você precisa estar preparado para essa rotina de empreendedor. Não adianta você ter a ilusão que você vai amar uma rotina sem pelo menos testar. Então, o ideal, se você for fazer uma transição de funcionário, de empregado para empreender, o ideal é que você teste essa rotina para verificar se realmente você vai gostar, porque existe uma possibilidade de você não se adaptar. Lembrando que sobre adaptação a gente falou na aula anterior, vai lá e assista o episódio 14, que a gente falou um pouco sobre se adaptar à nova carreira. Então pense assim, você pode ter medo de ter insucesso no seu empreendimento e ter que voltar a ser empregado. Ai, mas o que eu vou falar se não der certo? Quando você vai fazer uma transição de carreira, você não tem que pensar se não der certo. Muitas pessoas ficam pensando, e se não der certo? Se não der certo, você vai e faz aquilo que você fazia antes, que você já sabia fazer. Ah, você fez entrevista, passou numa posição CLT, se acontecer qualquer coisa, você vai fazer de novo aquilo que você já sabe. Então, não pense assim, ah, não deu certo a minha transição de carreira, vou ter que começar do zero. Não, porque você já tem todo o histórico, você já tem todo um conhecimento. Não fique usando essas desculpas aí para você como item que vai barrar a sua transição de carreira, como item que vai impedir você de fazer uma transição de carreira. Porque isso aí é loucura. Ah, se eu ficar muito tempo empreendendo, eu vou ficar desatualizado profissionalmente. Só fica hoje em dia desatualizado quem quer. Com tanto de formação, com tanto de informação que a gente tem aí em todas as plataformas, a pessoa hoje em dia só fica desatualizado se ele quer. Ai, Alessandra, tenho medo depois de empreender, não deu certo, voltar e ter que pegar um cargo mais baixo do que aquele que eu fazia. Cara, foca para o teu negócio dar certo. Não fica pensando no que você vai fazer se o teu negócio não der certo, porque senão a possibilidade dele não dar é muito grande. Então não fica pensando aí nesses medos, não. Tenho medo de não me recolocar nunca mais. Para de pensar nisso. Porque o objetivo não é a sua recolocação, o objetivo é você ir empreender e que esse empreendimento dê certo. O que é que você precisa ter em mente com todos os aprendizados que você já teve? Pense assim, tudo que você já aprendeu na tua carreira como CLT, como funcionário de outras pessoas, você vai levar isso também para a sua empresa. Você não vai começar a sua empresa do zero. Só se fosse o teu primeiro trabalho e aí você já vai empreender. A gente não está falando isso. A gente está falando sobre transição de carreira de alguém que já trabalha um certo tempo como CLT, como funcionário de outra pessoa e vai empreender. Então você não vai começar do zero. Não precisa ficar pensando... Ai,
eu não vou saber fazer nada, vai ter um monte de coisa. Olha, hoje em dia, por exemplo, se você é da área comercial, ai, Alessandra, eu não sei nada sobre contabilidade e tudo mais, contrata um escritório de contabilidade. Hoje tem vários escritórios de contabilidade, aí tem até, o marido da prima do meu marido tem um escritório de contabilidade. Ele faz tudo para você, faz folha de pagamento. Como ele, tem muitos. Hoje em dia, como a gente consegue fazer tudo online, você não precisa se preocupar com algumas assessorias administrativas. Você precisa ter em mente que você vai ter que olhar, verificar, contratar, mas você não precisa conhecer no detalhe. Você só precisa ter um olho clínico ali para olhar, para verificar se aquilo está sendo feito ou não, se o trabalho que você solicitou está sendo executado. Então não pense nessas coisas, tá? Vamos embora agora falar sobre 6 pontos de como você sair para empreender na prática. O primeiro ponto, trabalhe a sua mente. Trabalhe a sua mente, porque o movimento vai ser totalmente diferente do que era quando você era funcionário. No dia do pagamento, o salário caía lá, tudo bonitinho, naquela data sempre. A empresa nunca atrasava. Agora você precisa garantir isso para os seus funcionários, porque o dinheiro não vai cair na data acordada. Pode ser que você tenha cliente que não faça o pagamento na data acordada, parte do que você estava esperando vira inadimplência, você não recebe ou vai demorar para receber, vai receber só lá na frente. Então, o primeiro movimento é trabalhar a sua mente. Por quê? O bonde vai andar de uma forma diferente, totalmente diferente, só que também muito mais acelerada para os lados positivos e para aqueles que não são bons também. Você só precisa escolher qual lado qual caminho você quer seguir quando for empreender. Não adianta você querer empreender e ter as mesmas coisas que você tinha na CLT. O empreendedor, ele não tem tanta segurança quanto um funcionário que trabalha CLT. Vamos fazer um paralelo aqui. Uma pessoa que trabalha CLT, se ela for desligada, ela vai ter lá o FGTS, férias proporcional, 13º proporcional, vai ter multa do FGTS se ela for desligada sem justa causa. Então, assim, isso gera uma segurança para a pessoa que está trabalhando como funcionário. Agora, se você é empreendedor, vou te falar o que acontece. Você precisa garantir todos esses pontos para os seus funcionários. Então, o que vai acontecer? Se você tiver que desligar algum, você vai ter que desembolsar uma grana maior. Férias proporcional, 13º proporcional, multa de FGTS. Se você está fazendo sua contabilidade, teu financeiro, tudo bem, você está provisionando valores de férias e 13º. Agora, a multa do FGTS, não. Normalmente, a gente não provisiona a multa do FGTS. E aí, se você quer mandar alguém embora, você vai ter que pagar isso. Tem um outro ponto. Alessandra, ainda vai ter... Eu vou ter que pagar ainda aviso prévio. Sim, ou você indeniza ou a pessoa vai trabalhar e você paga o aviso prévio. Nesse período ela vai poder sair lá 2 horas mais cedo, todos os dias. Nossa, o patrão ele só sofre por esse lado, sim. Só que a recompensa, o retorno do investimento com certeza é muito maior se você tivesse na CLT. Na CLT é aquele, eu falo que é assim, a CLT é como uma goteira, né? É aquele pinga-pinga ali, constante, por muito tempo, constante, às vezes dá uma cessada, você arruma outro emprego e começa de novo. Agora, empreender não. Empreender é igual você ir pra praia, né? Vem aquela enxurrada de coisas, de dívidas, conta pra pagar. Aí depois fica um tempo sem nada, o dinheiro entrando, tá aquela calmaria, parece que tudo tá bem. Só que depois vem de novo a onda, um monte de coisa para pagar. Então trabalhe a sua mente, porque o movimento vai ser muito diferente. E muitas vezes você vai ter pontos positivos e negativos, só que você precisa se acostumar
com os pontos que não são positivos ou que não estavam na sua rotina. Ah, é muito bom não ter horário, não ter que cumprir horário e você pode fazer o seu horário? Sim, só que na maioria das vezes o empreendedor trabalha muito mais do que um funcionário da CLT. Qual a diferença que é gritante? Se você está saindo de um trabalho de insatisfação, não aguenta mais aquela rotina, para realizar um sonho, fazer o que ama, algo que quando você faz não vê o tempo passar, que enche o teu coração, te energiza todos os dias para fazer, você não vai ver o tempo passar, você vai se doar. Se antes você trabalhava 8 horas por dia, quando você for empreender, você vai trabalhar 12, 13, 14, mas a sensação de felicidade quando você está fazendo aquilo que você gosta, não tem preço. Então, o primeiro ponto dos seis pontos importantes para você empreender é: trabalhe a sua mente, porque o movimento, o bagulho vai ser louco agora. Não é aquela... por mais que você tenha estresse, entendo que tenha estresse no trabalho CLT, só que a pressão é bem diferente, tá? Segundo, use seu emprego atual como base para você testar o seu negócio e começar a ver os resultados. Use o teu trabalho atual para te dar aquela segurança que você precisa. Continua lá trabalhando, se dedicando. Inicie o teu empreendimento paralelo e quando o teu empreendimento começar a dar retorno, aí você se desliga do emprego atual e foca 100% no teu empreendimento. Ah, Alessandra, mas se a gente tem duas coisas em mente, acaba não fazendo nenhuma muito bem. Depende. Eu não concordo muito com isso aí não, tá? Eu acredito que se você organiza a sua rotina, você consegue fazer 2, 3, 4, quantas coisas você quiser. E se você quer empreender no Brasil, meu filho, empreender no Brasil é você fazer um monte de coisa, tudo junto, misturado, tudo de uma vez, e o bagulho é louco mesmo, como diz um amigo meu. Empreender no Brasil não é fácil. Então, o ideal é você iniciar paralelo com o teu trabalho atual, porque você vai ter a sua segurança financeira, a sua estabilidade ali, entre aspas, alguns itens que vão te auxiliar na jornada do empreendedorismo. E sabe o que mais? Se você faz isso, o início de forma paralela, quando você começa a analisar, avaliar o teu empreendimento, você acaba se energizando com as coisas, com as outras coisas do teu trabalho. Como assim, Alessandra? Você vai trabalhar mais 3, 4 horas por dia e vai se sentir menos cansado? Mentalmente, sim. Por quê? Você vai deixar de focar e dar atenção para as coisas ruins e pequenas, aquelas coisinhas pequenas que incomodam no dia a dia do teu trabalho. Porque tua mente vai estar energizada e focada naquilo que você quer lá na frente. Então, quando o nosso objetivo, quando a gente mira lá na frente, essas coisinhas pequenas do dia a dia deixam de fazer tanta importância e acabam passando mais leve. Sabe aquelas coisas que você pensa assim, nossa, uma noite de sono resolve tudo, e aí no dia seguinte você nem quer mais falar daquele assunto porque não faz não faz diferença? É isso que eu tô falando. As coisas graves que você se estressa, que não aguenta mais no trabalho, não aguenta mais teu gestor, não aguenta mais as suas atividades, elas vão acabar fluindo mais rapidamente. Por quê? Porque tua mente não está conectada com aquilo ali, já está em movimento com aquilo que você vai conquistar no futuro. Então, se possível, use a segurança ou o conhecimento do teu trabalho atual para o teu trabalho aí como empreendedor. Isso vai auxiliar principalmente no início. Terceiro ponto importante: faça um planejamento financeiro de quanto pretende dizer adeus para o seu emprego da CLT. Você precisa fazer o planejamento financeiro para poder falar tchau para o emprego atual, porque vai chegar o momento
que a tua nova carreira vai te exigir muito, e aí você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Já coloque isso no teu planejamento. Porque a partir do momento que você não está conseguindo levar as duas coisas juntos, só que o teu empreendimento já está dando o retorno mínimo possível, defina lá todos os targets, todas as metas, em tempo e em grana. Em tantos meses eu já quero largar esse meu trabalho e viver do meu empreendimento. Qual que é o faturamento? Quanto eu preciso começar a retirar por mês do meu trabalho, que é o mínimo, para eu conseguir sair desse meu trabalho CLT? Qual o planejamento financeiro que você tem? Você já tem um planejamento financeiro aí para 6 meses, 7 meses? Eu estava conversando com um aluno meu, e o planejamento financeiro dele estava super bacana, ele já tinha uma segurança financeira para 1 ano ou 2. Ele falou, olha, se eu ficar gastando as mesmas coisas que eu sempre gastei, eu tenho grana para me sustentar durante 1 ano. Se eu segurar um pouco a mão, parar de gastar com coisas que são um pouco mais supérfluas, eu consigo ter grana para passar 2 anos, enquanto meu empreendimento aqui vai ganhando fôlego e eu vou aumentando meu fluxo de caixa do meu empreendimento, para eu conseguir fazer retiradas aí mensais e conseguir pagar as minhas despesas do mês. Olha que planejamento bacana. 1 ano é um tempo mais que suficiente para você começar a ver retorno do teu empreendimento. Menos que 6 meses, difícil, tá? Menos que 6 meses é difícil você já ter um retorno financeiro que você planejava. Então, o ideal é que você comece a tirar grana aí do teu empreendimento depois de 1 ano. Se você conseguir isso, aí teu fluxo de caixa vai estar muito mais estável, você com mais segurança para colocar o teu negócio para rodar aí e não gastar mais energia com o teu trabalho atual. O ideal é que você consiga fazer essa migração do trabalho antigo para o novo em 6 meses, aí 6 meses, no máximo 1 ano. Porque mais que isso, para você levar os dois, com a rotina dos dois, muito difícil, pode te dar cansaço mental e até impactar fisicamente sua saúde, tá? 4º ponto, falamos do trabalhar sua mente, de utilizar o teu emprego atual, de fazer um planejamento financeiro. 4º ponto, faça um plano de ação. Faça um plano de ação com a lista de tudo aquilo que você precisa executar no curtíssimo prazo e médio no teu empreendimento. Tem muitos blocos, tem bloco de comunicação, tem o bloco de desenvolvimento, tem o bloco de planejamento financeiro. Você precisa fazer a análise adequada de viabilidade do teu empreendimento, da empresa que você quer abrir, do negócio que você quer começar. Sem essa análise de viabilidade, como que você vai saber quando aquilo ali está te dando o retorno esperado? Normalmente, o que é bacana, o retorno quando a gente fala de serviço, pelo menos um retorno de 40%. 40% assim é bem top, tá? 20, 30 já não tanto para serviço, para uma empresa de prestação de serviço. Não tô falando de venda de coisa física ou algo do tipo, não. Prestação de serviço, 40% é um retorno muito bacana. 60% você utiliza para pagar todas as suas despesas fixas e variáveis, e 40% você pode reinvestir na sua empresa. É um número assim, top, maravilhoso. Então pense nisso. Faça um plano de ação. Não adianta você querer, com a cara e com a coragem vai dar certo. Eu tive uma experiência desse jeito perto de mim, né? Meu marido e eu pensamos assim, vamos abrir uma loja tal, olha, tem tal pessoa tal. A gente fez um planejamento bem detalhado, a gente fez benchmark, foi uma coisa assim bem bacana no início. Só que no meio do caminho aquela rotina ali não dava para ele. Eu auxiliava com alguns pontos, eu tinha 2 itens
nesse empreendimento que eu auxiliava. Só que no meio do caminho ele virou para mim, quando eu tava fazendo já 1 ano, ele virou para mim, cara, não gosto do movimento no dia a dia, não gosto do que eu tenho que fazer, não gosto de conversar com esse tipo de cliente, não tá bacana, não quero seguir em frente. E aí, no meio do caminho, a gente desistiu. Por quê? Porque a rotina não era o tipo de rotina que ele queria, para que caberia na vida que ele queria. Por isso que é muito bacana você imaginar qual é a carreira dos meus sonhos. A carreira dos seus sonhos precisa se encaixar na vida dos seus sonhos. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Não adianta você ter a carreira dos seus sonhos, só que ela choca com a vida que você quer ter. Primeiro defina qual a vida que você quer ter e qual a carreira vai caber nessa vida. E aí o negócio fica bacana, porque senão você vai atrás da carreira e aí o dia a dia dessa carreira não cabe na vida que você quer, aí deu errado. Por isso que é importante fazer um plano de ação muito detalhado com todos os itens. E eu tenho uma aluna que ela falou para mim, nossa, Alessandra, a gente conseguiu. Depois eu fiquei tentando pensar em quais ambientes, quais itens a mais eu deveria explorar para fazer o meu planejamento, mas a gente conseguiu ir no detalhe de tudo que eu preciso, de tudo que é essencial para eu fazer minha transição de carreira. Então esse plano de ação é muito necessário, porque depois, claro, você vai fazer o planejamento, colocar em prática, né? A ideia não é só planejar, não. A ideia é executar também. Quinto item, relembrando, primeiro, trabalhe sua mente. 2, utilize o teu emprego atual para ser uma alavanca para essa tua carreira futura. Faça um planejamento financeiro adequado. Faça um plano de ação com 100% dos itens que vão ser importantes para essa sua transição de carreira nesse teu novo empreendimento. Quinto, não queira inverter os passos. Não queira começar pelo final ou deixar alguma etapa fora. Por quê? Pode ser que o teu sonho vá por água abaixo quando você vá com muita sede ao pote e acha que não vou entrar tão no detalhe, não vou fazer esse planejamento aqui como deveria, e já vai lá para frente com ações que deveriam ter sido feitas no alicerce. Pense assim, na construção de uma casa. Quando vai construir uma casa, você constrói primeiro o teto para depois o alicerce? Não. Primeiro você constrói o alicerce para depois fazer as paredes, e aí o teto não é invertido. Então, para uma transição de carreira, também é necessário que você faça um passo a passo. Porque você vai colhendo, quando você faz o passo a passo adequado, você vai colhendo os resultados e vendo que realmente você está colocando um pé na frente do outro para caminhar. É diferente quando você começa a correr, que às vezes um pé saiu do chão e o outro nem tocou. A tua habilidade tem que ser muito maior para correr do que para andar. Imagine aí, você, quando criança, você começou o quê? Já correr direto? Não, você começou o quê? Gatinhando, depois caminhando devagarinho, caía, dava 1, 2, 3 passos, caía, 4, 5, 6, para depois cair sem se segurar e para depois correr. A mesma coisa quando você vai mudar de carreira. Você não pode começar na carreira nova já querendo correr, largar todo o resto. Você tem que ir passo a passo. Por isso que seguir cada etapa do teu planejamento sem inverter as ordens é importante. Último item aqui, você precisa de ajuda para fazer essa transição de carreira. Quem que pode ajudar? Quais são as pessoas que conhecem desse assunto e que podem te auxiliar aí nessa jornada? Para cada item você precisa já definir o que você precisa aprender e o que você vai precisar de ajuda para essa nova carreira. Vou te dar um exemplo. Ah, Alessandra, eu quero empreender, mas nem sei como, não sei qual é a carreira dos meus sonhos, não sei do que eu gostaria de trabalhar.
você precisa do auxílio de uma pessoa como eu que vai te ensinar a fazer esse passo a passo e encontrar a carreira dos seus sonhos. Vai chegar um momento que você pode precisar de uma nova formação. Na minha carreira, quero ser advogada. Você precisa de uma formação, você precisa passar na OAB, você precisa detalhar esses pontos. Quero ser profissional liberal. Vou advogar, é isso que eu quero para a minha carreira. Não tem problema, depois que você decidiu, tem um plano para essa mudança, deixe claro lá aonde você precisa buscar conhecimento, quem você precisa contratar que possui esse conhecimento, ou quais as pessoas que podem te dar o conhecimento que você precisa, e às vezes essas pessoas nem vão cobrar, você não vai precisar de nenhum investimento. Anote aí o que você vai precisar, qual serviço você vai ter que contratar para fazer uma transição de carreira adequada. O primeiro ponto é onde eu estou, o que eu quero atingir, qual o meu sonho de carreira, qual a carreira que é a carreira perfeita para mim, porque ela é diferente para cada pessoa. Eu já falei o que é uma carreira dos meus sonhos. Uma carreira dos meus sonhos é que eu faça atividades que eu gosto, que eu não vejo o tempo passar, coisas que me energizam no dia a dia, e que eu consiga levar meus filhos para a escola quando eu quiser, que eu consiga fazer o meu exercício, me exercitar, que eu consiga cuidar da minha saúde, que eu consiga eventualmente tirar férias e alguns dias de folga com a minha família, que eu consiga visitar os meus familiares que não moram na mesma cidade que eu. Essa é a carreira dos meus sonhos. Qual é a carreira dos seus sonhos? A carreira dos seus sonhos é aquela que você não tem horário, que você define sua agenda. A carreira dos seus sonhos é aquela carreira que você pode trabalhar qualquer dia da semana. Alessandra, eu gosto, finais de semana eu gosto de trabalhar e prefiro tirar folga na segunda-feira ou na sexta-feira, fazer minha agenda de acordo com o que eu queira, ou ter a possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Por quê? A carreira dos sonhos não necessariamente vai ser a carreira que vai te dar mais retorno financeiro do que o que você tem hoje. A carreira dos seus sonhos é aquela que vai te dar felicidade, satisfação no dia a dia. Essa é a carreira dos sonhos. Para mim, essa é a carreira dos sonhos. Pense aí, você que quer empreender, o que tem nessa sua nova carreira que você quer muito? Coloque esse objetivo lá na frente. E aí, tendo clareza de como você está hoje, clareza de onde você quer chegar, é só definir esse caminho para você seguir e chegar lá. Parece, quando a gente fala, parece ser uma coisa muito complexa fazer uma transição de carreira. Na realidade, você só precisa ter o auxílio adequado para ter certeza do que onde você está, ter certeza daquilo que você quer chegar e um planejamento que te faça alcançar esse teu sonho, esse teu objetivo. Estou muito feliz de falar sobre empreendedorismo. Vim de uma família de empreendedores, meu pai era empreendedor, ele falava sempre assim, que trabalhar para os outros na vida dele, ele não queria de jeito nenhum, que ele não queria ter patrão, que ele não queria ter ninguém mandando na vida dele. Meu pai sempre falou isso, meu irmão também muito empreendedor. Nossa, já abriu, fechou, quebrou várias vezes e hoje tá bem, graças ao esforço dele. Sou muito feliz e orgulhosa por ter esses dois exemplos aí de empreendedores. Fora esse, eu tenho outros. Tenho uma tia, cara, maravilhosa, minha tia mais nova, que também é empreendedora, naquela luta do dia a dia. Ser empreendedor, todos eles falam. Talvez tenha uma rotina muito mais cansativa, porque trabalha muito mais do que se você trabalhasse como empregado de outra pessoa, de outra empresa.
Só que a satisfação, ela é muito grande. A pessoa que nasceu para empreender vai ter esse incômodo no coração ali o tempo todo até sair do casulo aí para fazer aquilo que ama, descobrir aquilo que sente prazer e que vai trazer satisfação e felicidade no dia a dia. Então desejo a vocês todos, empreendedores, que conquistem a carreira do sonho de vocês e mais que isso, a carreira dos sonhos que caiba na vida que vocês escolheram, na vida dos sonhos. Por quê? Não adianta a carreira dos sonhos se ela não cabe na vida que você quer ter. Guarde aí essa mensagem. Não, para você não perder mais nem conteúdo, siga aí meu canal, me siga no Instagram, envie esse vídeo para todas as pessoas que você percebe que querem empreender e não tem coragem. Fácil não vai ser, mas eu tenho certeza absoluta que com muita garra, dedicação, vocês vão encontrar a carreira dos sonhos e eu vou estar aqui batendo palma, muito feliz por vocês compartilharem o que conquistaram comigo. Por hoje é só, um beijo, até mais!